Shalom, bom dia. Gostaria de compartilhar um sentimento nessa manhã. Cheguei ontem à noite aqui em Aracaju e o nervo ciático doendo bastante, mas eu vim com um propósito. Lógico, propósito primário, eu vim a trabalho, não estou a passeio, não estou aqui brincando. Mas como secundário eu gosto de pedalar e trouxe a bike. Só que quando eu cheguei ontem à noite, o nervo ciático estava em uma situação que quase que eu não conseguia nem andar. E eu fiquei pensando, como que eu vou pedalar de manhã? E acordei, examinei e o nervo ciático estava lá, doendo do mesmo jeito. Me preparei, coloquei a roupa e desci mancando e estou aqui. Concluí uma pedalada bem pequena, mas fiz o que eu tinha como propósito de pedalar nessa manhã antes de iniciar o trabalho e ficou aquele sentimento. Bem, a dor está aqui, o nervo ciático não é uma mentira, mas eu tenho duas opções: ficar trancado dentro do quarto até o dia amanhecer, esperando, murmurando, me reclamando para quem? Ou simplesmente me levantar e fazer aquilo que eu propus no meu coração. Mas como nunca teve a ver com a pedalada e sim com aquilo que a gente ouve do Senhor, eu gostaria de trazer um sentimento que ontem à noite começou a ser criado dentro de mim quando eu vi aquela imagem ali ao fundo, uma torre que é um farol da Marinha do Brasil, aqui em Sergipe, e me veio no espírito o sentimento de meditar um pouco ali em Abacuque. Capítulo 1 inteiro, Abacuque se reclama, murmura, se debate e pior, ele reclamava-se meio que de Deus, porque que Deus não fazia nada. Mas quando encerra o capítulo 1 e chega ali no início do capítulo 2, ele disse: então subirei à minha torre, me colocarei de sentinela e esperarei até ouvir o Senhor falar. Uau! Ele até se reclamou, é verdade. Mas chegou o momento que ele entendeu que reclamasse, murmurasse, não levaria a nada e muitas das vezes até piora a situação. E ele entendeu qual era o propósito e o que realmente ele poderia fazer. Ele fez. Ele fala que iria subir a torre, se colocar como sentinela. Ali Jeremias ele até expressa no finalzinho do versículo dizendo que vai ali permanecer, ele não vai ficar parado, descansando, dormindo, senão ele não iria ver o Senhor passar. Como certa vez um homem na Bíblia querendo ver o Senhor e o Senhor colocou ele em uma brecha e ele teve que ficar vendo passar coisas até que o Senhor passasse ali com um cício brando e suave. E era exatamente isso Abacuque estava dizendo: não, eu não vou desistir, eu não vou me cruzar os braços, mas eu vou ficar de sentinela. E para mim tem dois sentimentos para esses dias: de estarmos em um lugar alto, ou seja, não tem a ver muito com a questão geográfica, a questão de estar num lugar alto ou estar aqui na planície. O nosso Deus é um Deus de lugares altos, mas também um lugar baixo. A questão é o quanto eu estou sensível a ouvi-lo. E meu amigo Bart de Sobradinho postou um texto que, segundo ele, viu em um livro e dizendo a frase no livro que quem subirá nos lugares altos para ouvir do Senhor e pronunciar ao povo. É um tempo de ouvirmos do Senhor e colaborarmos com aquilo que Deus está fazendo nos dias de hoje. É necessário estarmos nesses lugares de sensibilidade a ouvir o Senhor. Penso que as coisas são bem feias, tem muitos que talvez já desistiram, outros ainda irão desistir. Mas qual é o seu propósito? O que foi que você prometeu ao Senhor um dia que iria fazer? Eis-me aqui, envia-me a mim, usa-me a mim. Se é isso, cara, ouça do Senhor.
e faça aquilo que ele falou. Nessa pedalada de hoje de manhã eu saí mancando, fraco, sem conseguir pedalar, mas no meio do caminho encontrei um cara que passou por mim rápido. E eu fiquei olhando e pensei, ele vai embora, ele vai embora, ele vai embora. Mas chegou um momento que eu olhei para ele e tive ele como um exemplo de dedicação, de esforço, e comecei a segui-lo. Fui seguindo, fazendo força, mesmo achando que não ia conseguir, e o alcancei. E quando eu alcancei, não troquei uma palavra sequer com ele, mas de repente aquele camarada na minha frente, um senhor, começou a sinalizar os sinais de ciclista, apontando para um lado, apontando para o outro, meio que dizendo, por aqui tem buraco, vamos por aqui, sem trocar uma palavra, mas apenas fazendo a parte dele. E consegui desenvolver, fiz uma média um pouquinho melhor do que o normal e fiquei pensando em quando eu pedalava atrás dele. Eu tenho sido exemplo daquilo que eu tenho ouvido do Senhor, eu tenho sido obediente o suficiente, porque a torre, Abacuque fala, que subia para ouvir, mas a torre também serve como farol para guiar. E se você não estiver na torre para ouvir, porque você já ouviu do Senhor, permita-se que essa luz que pode guiar outros que estão na caminhada possa alcançar outros irmãos. Que Deus lhe use para a glória dele, que o nome de Deus seja glorificado através da sua vida nesses dias. Que não são dias de descanso, não são dias de encruzar os braços, mas são dias de se posicionar. Para alguns até correr e voar, para outros se curvar de joelho e permanecer até que Deus fale. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.